Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. E muito bom contar com a presença de cada um de vocês para juntos compartilhar esses ensinamentos sublimes dessa extraordinária coleção, A Vida no Mundo Espiritual. Possamos refletir sobre eles. Essa coleção que foi lograda à humanidade pelas mãos venerando de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. E ela, aliás, estamos estudando a obra número 6 dessa coleção, chamada Libertação. Vamos estudar hoje o capítulo 12º, Lição de Amor. Essa obra, aliás, toda a obra de André Luiz é recheada de informações sublimes visando tocar nossas almas sobre os filhos de Deus. E, como tal, precisamos aproveitar bem as oportunidades que Deus nos dá no sentido de seguirmos em frente a nossa jornada. E reencarnar na Terra é uma grande escola de almas, e viemos aqui para aprender. Muitas das vezes nos tocamos dessas missões extraordinárias e perdemos tanto tempo. Quando chegamos à senectude da velhice, olhamos para trás e, puxa vida, como perdemos tempo. E essa obra em especial traz informações muito interessantes dos bastidores do mundo espiritual infeliz. Falando da ambiência desses lugares, como funciona, que tipo de criatura está lá e por que está, trazendo o perfil dessas criaturas, etc. Né? E mostra muito também o trabalho incessante dos emissários de Deus, visando disseminar a luz do Pai, assistindo as almas, as criaturas menos felizes, os espíritos encarnados que habitam aqueles ambientes de dor e sofrimento. Né? Esse emissário da luz, que pratica o bem pelo bem, é a expressão pura da caridade, né? Desejo e alegria, com tanta renúncia e amor, servindo o próximo. Não importa se esse próximo lhe fez algum mal, lhe cometeu alguma injustiça, isso não importa. Somos todos membros da grande família universal, descendendo do mesmo tronco ancestral, e esses emissários da luz, do amor, praticam esse trabalho com muito amor, muita resignação, muita coragem, muita renúncia, porque a felicidade deles é poder servir ao próximo. A grande recompensa é sentir a felicidade transbordar do coração deles para essas criaturas e sentir a alegria de ter sido útil, em nome do Pai. A vivência do Evangelho de Jesus. Eles praiam esses ensinamentos celestiais. Por outro lado, vemos também a conduta dos nossos irmãos menos felizes, habitantes desse sítio de dor e angústia, né? Pelo estágio que se encontra e pelo ambiente que se encontram, são criaturas que não têm sensibilidade, muitos praticam o mal pelo mal, né? Por causa da ignorância ainda, né? Muitos praticam o mal em troca de benefícios. Muitas vezes faz o mal não porque tem raiva daquela criatura, ou tem algum ressentimento ou ódio daquela criatura pelo mal, não. Às vezes não. Às vezes eles fazem o mal para essas criaturas porque fazem negócios e recebem recompensa por essas questões. Eu lembro bem do capítulo anterior que a gente estudou, em que o marido de Margarida, a doentinha, obsidiada, pela equipe de 60 espíritos infelizes, capitaneada por Saldanha, né? E o marido dela, chamado Gabriel, leva a sua esposa, que é uma situação muito dramática, próxima a enlouquecer e a desencarnar, a uma instituição, a um consultor, a um médium. Um médium, não é a casa espírita, naturalmente, era um médium que vende a sua mediunidade, que não pratica a mediunidade com Jesus, ou seja, a mediunidade dele não está pautada pelos ensinamentos de Jesus, do amor, da fraternidade, da caridade, da renúncia. Não, é aquele que paga pelo serviço prestado. Não importa que seja para o bem, nem que seja para o mal. E viu-se ali que, como, na verdade, nós temos sintonia com aqueles que somos iguais, os espíritos que o assistem também, como ele, que cobra pelo negócio, pelas consultas que são dadas, as entidades que também trabalham com ele também são assalariados. E Saldanha, o chefe da equipe, que não desejava de jeito nenhum que fosse estabelecido e explicado para a família, para Gabriel, que Margarida sofria um processo doloroso e brutal de obsessão, foi solicitada a neutralidade e foi feita uma negociação de Saldanha com os espíritos, o chefe dos espíritos que atendiam por aquele médium, né? E negociaram noite de prazeres, recompensas e etc, e etc. Veja, então, esse é o perfil das entidades ainda infelizes, que praticam o mal pelo mal, muitos deles, inclusive, são escravizados pelas criaturas mais cruéis e brutais, né? Então, essa é a grande diferença, e a gente vê e estuda nessa obra muito bem as duas nuances, a nuance da luz, do amor, da fraternidade, da tolerância, contra a brutalidade, a ignorância das criaturas infelizes. Então,
É uma obra riquíssima em informações. Então, nesse livro, Missão de Amor, nesse capítulo, Missão de Amor, vamos estudar, lembrando que eles estão vindo, André Luiz está vindo na companhia de Gúbio e Eloy, acompanhando a equipe de Saldanha, que foram até a Casa Espírita, na companhia de Gabriel, para esta consulta que foi frustrada. Eu lembro que quando o conselho fora dado pelo médico de Margarida para levar a um médium, e quando André e quando Gúbio soube quem era o médium, fez tudo para evitar que Margarida fosse levada a esse médium, porque ele sabia que era um médium que não trabalhava sob os auspícios do Evangelho de Jesus. Ele sabia que podia ser ludibriado. Ele tentou, mas infelizmente não conseguiu. Então, eles estão vindo essa consulta e é a partir de aqui que vamos estudar o capítulo de hoje. Então, diz assim André Luiz, no capítulo 12. Voltando à casa, de onde? Desse local da consulta, né? Algumas horas transcorreram tocadas por nós de singular expectativa. E por que expectativa? André Luiz, lembramos que Gúbio, mais Eloy e mais André Luiz se incorporaram a essa equipe que Saldanha comanda, que foi uma estratégia deles se confundirem com obsessores. Combinado isso com Gregório, visando salvar a Margarida, que estava prestes a enlouquecer e ser internada num hospício, que era o grande objetivo de Gregório, era que a Margarida desencarnasse, que ele reclamava a presença dela no mundo espiritual. Entretanto, queria que ela voltasse com tanta dor que pedisse para morrer, internada no hospital, como louca, né? Então, quando eu falo de singular expectativa, é isso, porque André Luiz, ainda verde, inexperiente, desse tipo de tarefa, imaginava que Gúbio ia chegar lá, junto à equipe dos obsessores, e ia usar da força para tirar de qualquer jeito Margarida daquele processo brutal de obsessão. Nós vimos que, na verdade, a sombra não usa de violência, melhor, a luz, os emissários de Deus não utilizam de violência, e tudo é planejado minuciosamente. Gúbio era apenas o executor de um plano, com a experiência que ele tem, muito importante, mas por trás dele tinha toda uma equipe. A própria mãezinha de Gúbio, Matilde, Espírito Iluminado, tinha toda uma equipe de trabalho, dando suporte ao trabalho. Então, e a missão de Gúbio não era só resgatar a Margarida, não, era muito maior que isso, resgatar o próprio Gregório. Então, qualquer passo em falso, qualquer utilização de atitudes que não fosse de amor e de fraternidade, poderia colocar em jogo todo esse processo. E o projeto vai muito mais além, seria resgatar também, não só eles, mas aquele grupo de espíritos que eram utilizados pelo próprio Gregório, eram, portanto, vítimas de Gregório, espíritos infelizes. Então, era um projeto muito audacioso e tinha que ter toda uma estratégia. Mas André Luiz, porque ainda se vê inexperiente, achava que Gúbio tinha que utilizar a força, a energia para resgatar de qualquer jeito Margarida. Né? Então, ele disse, voltamos a casa naquela expectativa. Que expectativa é essa? O que é que agora vai fazer Gúbio? André Luiz, querendo saber. Entretanto, à noitinha, Saldanha, volto a dizer, que era o chefe dos 60 obsessores, manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Vocês estão lembrados que no capítulo passado, André Luiz, Gúbio, tentando ser simpático, porque o grande objetivo de Gúbio era conquistar o chefe da equipe dos verdugos, o chefe da equipe dos obsessores. Ele era um ponto importante para tentar a colaboração ali na frente em favor de Margarida. Então, ele tentou, de todo jeito, se tornar amigo, buscar a confiança de Saldanha. Então, ele perguntou a Saldanha, me escuta, Saldanha, porque você, quando foi escolhido para essa missão, com tanta garra e determinação, nesse processo obsessivo que tenta vitimar a Margarida de morte, etc. Pelo ódio, ele explicou, pelo ódio. Mas aí o governo me mas ódio de quem? De Margarida? Não, não é ódio dela. Ódio do pai dela, que é juiz, de uma sentença brutal, injusta, condenou meu filho injustamente a um crime que ele não cometeu, de homicídio, de roubo, e essa condenação desgraçou toda a minha família. Ele foi condenado injustamente. Eu tentei de tudo, disse ele, junto aos policiais, junto às autoridades, ele já desencarnado. Tentei estimular para descobrir a verdade, descobri até o criminoso real, mas não houve interesse. Fui até o juiz em sonho, tentando, a favor do meu filho, e nada. Quando essa sentença foi tão brutal, que o pobre, já Saldanha era desencarnado, deixou a família só de paupérrimo, pobre, miserável, e a família era cuidada economicamente, era o filho que cuidava, o filho de nome Jorge. Então, quando Jorge foi aprisionado, já tinha uma esposa e uma criancinha, uma menina, ficaram na miséria, na fome, na desgraça. A esposa, em desespero da situação, se suicidou. Olha que drama, que trauma dessa sentença injusta. E depois a própria esposa
de Saldanha, Iracema, diante desse desespero, não tem quem cuidar, essa miséria total, também morreu altamente revoltada, com sentimento de vingança, etc, etc, etc. Então, quando, na verdade, Saldanha diz isso para André Luiz, diz isso para Gúbio, Gúbio tem a compreensão, acredito até que Gúbio já sabia disso, mas com o objetivo de se aproximar de Saldanha, né? Sabia dessa história toda. Então, quando eles voltaram dessa consulta, então Saldanha disse, olha, eu vou visitar meu filho que está como louco, internado no hospício, louco. Foi condenado e enlouqueceu depois, tal, tal. Então, André Luiz, com espanto, reparei que Gúbio pediu para acompanhar Saldanha. André Luiz ficou espantado com essa atitude. E então Saldanha ficou também surpreso, mas concordou e apenas quis saber por quê. Escuta, por que você está se voluntariando para ir comigo? Então disse Gúbio, já que conquistado de alguma sorte a confiança, quem sabe poderemos ser úteis. Úteis à sua família, que está numa situação tão dramática e difícil. Olha, então, se a vida inteira Saldanha tentou de todo jeito usar de todas as energias e forças para salvar, para ajudar a esposa desencarnada, a nora desencarnada se suicidou, e ao filho, e não conseguiu êxito nenhum, poxa, então eles, quem sabe, né, concordou e tal, e assim foram. Acompanhou e tal, e foram. Não houve relutância e foram. Então, Saldanha, antes de ir, deixou Leôncio para substituir ele na coordenação dos espíritos que obsidiavam Margarida, enquanto ele se ausentava, né? E quem era Leôncio? Leôncio era daqueles 2 hipnotizadores que ficavam o tempo todo, 24 horas, aplicando energias deletérias sobre o tórax e o busto de Margarida. Isso é uma situação muito difícil. E ele substituiu Saldanha enquanto Saldanha foi tomando conta. Então, André Luiz começa a narrar a chegada deles no hospício onde se encontrava Jorge. E ficou impressionado com o que viu, né? Disse, olha, as vítimas eram muito de demência, de loucos, uma situação dramática. E é importante a gente entender isso, nós vamos ver isso aqui também daqui para frente, e André Luiz já falou do passado, olha, boa parte das doenças, notadamente as loucuras, são fruto de processos obsessivos graves. Diz André Luiz em outras obras, no dia que a medicina entender que as doenças do corpo nada mais são do que a reverberação da doença da alma, a ciência dará um salto extraordinário. Se fizesse um trabalho, por exemplo, nos hospícios, verificaria que boa parte dos casos lá de loucura são obsessões graves. Então, André Luiz diz aqui, ó, disse ele, entre as variadas vítimas da demência internada naquele hospício, relegados a reajuste cruel, sim, que era uma situação de processo grave, de obsessões, ou situação de loucura, que resgates, né? Ninguém tem um problema desse por acaso, né? A posição de Jorge era de lastimar, a situação era de lamentar, era muito difícil o quadro de Jorge, para dizer. Encontrou ele deitado no chão gelado, de bruços, né? No cimento gelado da cela, disse ele. Mostrava as mãos feridas, coladas ao rosto, em desespero, imóvel, colado, uma situação realmente dramática. Então, Saldanha chegando ali, vendo aquela situação aflitiva, e ele, Saldanha, que até então era aquela criatura impermeável, endurecido, brutalizado, que falava em ódio, vingança, etc., mas contemplou o filho com visível angústia nos olhos, e os olhos marejados de pranto. Olha que coisa. Veja como todos nós temos sentimentos, lembrando que somos filhos de Deus, e somos filhos de Deus, de Jesus. Nós temos a centelha de Deus em nossos corações. Somos Deus em potencial. Portanto, nós temos o sentimento do amor, está lá, latente, não desenvolvido às vezes, mas nós temos em nossos corações. Então, aquele homem brutalizado, que falava em vingança e comandava a equipe de 60 criaturas para matar aquela pobre senhora, quando viu o filho no sofrimento imenso, caiu em prantos e choro. Era o ponto fraco, porque o sentimento de paternidade é algo de ponto, né? Disse ele, em pranto tal. E a Margarida disse assim, está certamente, falando de Jorge, repousando, depois de uma crise forte, uma crise terrível do estado de loucura. Ele deve estar vendo a situação, já que é uma situação dramática. Não era, contudo, um rapaz translocado, diz André Luiz, a afirmação de André Luiz, abatido, que mais me inspirava compaixão, não. A situação dele não era mais dramática, mas a situação muito mais complicada que a dele era das duas jovens, duas senhoras que estavam junto deles encarnados. Jorge preso, louco, mas tinha a esposa de Jorge, chamada Irene, que se suicidara, estava junto dele num processo de vampirização, e a mãe desencarnou numa situação dramática, né? Estavam ligados ao ciclo vital dele, né? Que ela era próprio, a mãezinha e a esposa desencarnadas, absorvendo-lhe, gente, os recursos orgânicos, vampirizando
o próprio filho e o próprio esposo. Veja que coisa impressionante. Então, o processo de vampirização, muitas pessoas imaginam que a vampirização só acontece nas pessoas que se têm ódio. Vai lá para... Não, não é sempre assim. Há casos, mas em alguns casos como esse aqui, não é por sintonia. Essas criaturas encarnadas numa situação tão dramática e condoída e ligada à dor do filho e esposo, que foram se grudar a eles. E estavam lá sugando as energias do povo coitado, que já estava numa situação difícil, preso injustamente, debilitado profundamente, e mais sendo sugado as energias pela mãe e pela esposa. Não por maldade, mas pela circunstância, por sintonia. Né? Jaziam elas igualmente estiradas no chão, letárgicas, quase como se houvesse atravessado, violento, excesso de dor. Desde que quadro dantesco, não analisa, olha, dos três, a situação de Jorge era dramática, mas das duas desencarnadas, que estavam ligadas ao perispírito, sugando ele, era muito mais grave. Situação de muito mais dor, de muito mais angústia, mais desesperadora. Irene, a suicida, a esposa, trazia a destra, a mão direita, jungida na garganta, apresentando um quadro perfeito de quem vivia sob a dolorosa inflamação, aflição de envenenamento. Quer dizer, ela suicidou tomando veneno. E isso, o quadro é muito conhecido, porque o quadro de quem toma veneno, o veneno sai corroendo toda a parte do esôfago, a garganta e tal, e fica. Essas lesões do corpo passam para o perispírito. Ela estava desencarnada, mas o perispírito estava lesionado. Né? Ao passo que a genitora, a mãe, enlaçando o enfermo, o filho, os olhos parados nele, exigindo ambas sinais iniludíveis de atormentada introversão. Introversão, assim, eram pessoas introvertidas, estavam olhando só para dentro. Esses quadros são muito difíceis, porque no estado de desespero em que se desencarna, às vezes a pessoa não consegue desligar, sequer ter compreensão que está desencarnada. O quadro de dor é tão grande da ignorância, pela falta também de espiritualidade, pela falta de informações ou de formação espiritual, de religiosidade, de compreensão do sublime, pessoas ainda envoltas na ignorância, sentimento de vingança e ódio, que não conseguem desvincular, não sabe se quer que desencarnou. E vem com a mente voltada para aqueles sentimentos que tinha quando desencarnou. E muitos passam muito tempo, às vezes anos, sem saber se quer que desencarnou. Era o caso delas. Né? Diz então André Luiz, que fluidos semelhantes a massas viscosa cobriram todo o cérebro das duas, desde a extremidade da medula espinhal até os lobos frontais. Lembrando que os lobos frontais, naquela ideia dos 3 andares do cérebro triuno de André Luiz, fala, é o local pelos lobos frontais que se busca o contato com o sublime. E elas, como na verdade não tinham o hábito nem de prece, nem de espiritualidade, nem o sentimento voltado para o amor e para a fraternidade, não, estava cheio de energias viscosas do cérebro, cheio de fluidos escuros, estranhos. Também nesses locais, né? Acentuando tal. Concentradas nas forças do infeliz, ou seja, tanto uma quanto a outra, a filha e a esposa, na força do próprio coitado, sugando as energias daquela criatura que estava altamente debilitada pelas circunstâncias, né? Por que a circunstância? Ele foi acusado por um crime gravíssimo, foi condenado injustamente, abandonou, por força das circunstâncias, a esposa e uma filha nova, que deixou a miséria total, desassistido. Então, isso é um fator de imensa preocupação para ele. E a mãe, que dependia economicamente dele, que o pai tinha morrido de Saldanha. Então, eu vejo o quadro de profunda angústia no coração desse rapaz. Profunda angústia. Então, ele já tinha isso tudo. Já era razão prática para enlouquecer. E mais a mãe e a esposa sugando as energias dele o tempo todo. Imagina só que drama, né? Então, tudo isso estava potencializado nele, né? Concentrado no infeliz, como se a personalidade de Jorge representasse a única ponte de que dispunham elas duas para a comunicação com a forma de existência que vinham abandonar a vida, né? Revelando-lhe integralmente subjugadas pelo interesse primário da vida física. Ou seja, essas criaturas não tinham compreensão, primeiro, que nós somos seres imortais, não tinha essa compreensão, não tinha a compreensão de que a morte não mata ninguém, só mata o corpo físico, o espírito continua sua jornada, ela não tinha essa compreensão. Não, achava que acabava tudo com a morte. Essa visão materialista dificulta muito na hora da morte, nós vivemos essa situação toda. Então, elas desencarnaram numa situação de revolta, uma suicidou pelo desespero, a outra numa situação também de profunda revolta pela sentença do filho, não tinha perspectiva e se grudaram lá à dor do filho. Elas, muito ligadas à dor do filho, se grudaram os três juntos, ficaram lá jungidos uns aos outros, num profundo sofrimento dos três. Segundo André Luiz, os quadros delas eram mais
difícil, muito mais doloroso e mais sofrível do que do próprio filho encarnado. Muito bem. Aí disse Saldanha para Gubi, elas estão loucas, disse ele, né? Disse ele mais, olha, elas não me reconhecem, eu venho aqui, faço tudo, mas sequer me reconhecem, porque não guardam sintonia. E essa é uma questão para a gente entender. Essas criaturas que acreditam que acaba tudo com a morte, entram num profundo estado de sofrimento, que morrer numa situação de sofrimento, se isolam, não guardam sintonia, só se volta para dentro dela, porque ele fala da introversão. É só para dentro de si. Esquece que tem marido, que tem esposa, que tem filho, não vê nada, a mente fica paralisada naquilo, congela. Tá? Por isso que aqui, Saúde diz, olha, eu chego aqui, tento falar com ela, mas não tem jeito, disse ele, né? Disse ele. Não me reconhece, embora me fixe, mas não me reconhece. Guarda o comportamento, disse ele, de crianças, quando foi chegada pela dor. Isso é o relato de Saldanha, né? Disse ele, né? Coração de porcelana quebrados facilmente. Ou seja, ela está num ambiente de fragilidade tão violenta que estão mergulhadas na sua dor. Esquece tudo que está ao redor dela, disse, né? E franzindo a sobrancelha, disse ele. Raras mulheres, disse ele, sabem preservar a fortaleza nas garras do revide. Ou seja, essas pessoas, quando se embrutecem pela própria sensibilidade de mulher, não conseguem, não têm a fortaleza de seguir em frente, diz ele. Não tem a fortaleza de energia de seguir com determinação. Não, a maioria delas, a sensibilidade é tanta que eles são mais frágeis, disse ele. Em geral, sucumbem, disse ele rapidamente, vencido pela ternura inoperante. A mulher é muito mais fragilizada pela sensibilidade, disse Saldanha, né? Mas Gubbio, buscando atenuar aquela situação, anular aquele momento de angústia que está passando, aí só, olha, elas demoraram, disse Gubbio, elas demoravam-se efetivamente em profunda hipnose, ou seja, o quadro de dor é tão violento que elas tivessem como se fosse um processo de hipnose, sendo hipnotizada pela dor, pela angústia daquele momento, e não consegue se livrar. Essa é a explicação que a Gubbio está dando para o próprio Saldanha diante da circunstância. Disse então Gubbio, nossas irmãs não conseguiram, por enquanto, ultrapassar o pesadelo do sofrimento no trânsito da morte, disse ele. Como acontece ao viajante que inicia a travessia de vasta corrente de água, no rio, por exemplo, águas turvas, sem recursos para alcançar a outra margem. Veja a explicação dada, que faz muito sentido, de Gubbio a respeito da situação das duas senhoras que estavam lá desencarnadas. Então, eu imagino, Saldanha já começou a ficar, poxa vida, mas afinal de contas, quem é esse camarada? Quem, afinal de contas, é esse camarada aqui do meu lado? Ele não foi um verdugo que foi encaminhado com o Gregório, com a equipe, para continuar a ajudar, piorar a situação de Margarida? Como é que ele tem esse conhecimento? Começou, então, umas interrogações na cabeça de Saldanha a respeito de Gubbio. Então, o Gubbio começou a dizer, ligadas ao corpo, ao filho e esposo, disse, as duas, disse Gubbio, objeto que ele centralizou nas horas finais do corpo denso, esse profundo sofrimento na hora da morte, né? Disse ele, todas as preocupações afetivas delas duas combinaram com as próprias energias com as forças torturadas dele. Se a sintonia da dor delas duas, em função da circunstância, da dele, por sintonia, né? E aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos que eles constituem criação individual, como acontece com o Bobix Mori, que é o bichinho da seda. O bichinho da seda que mobilizado e dormente sob os fios tecidos por ele mesmo. Ela está dizendo, olha, essas duas senhoras, nesse momento de profunda dor, se acostaram à dor do filho por sintonia, mas é como o bichinho da seda, que tece o próprio fio e fica lá ligado. Aí, de repente, o próprio Saldanha começou a questionar, puxa vida, estou diante que, afinal de contas, de quem? Então, disse ele, diz aqui André Luiz, que Saldanha registrou todas as informações, pois esse camarada tem muita informação, para ser obsessor comum, não é uma coisa muito comum isso. Registrou a observação, demonstrando disfarçada surpresa. Ou seja, há uma surpresa de positividade dele, Saldanha. Como é que esse camarada tem essa informação que eu não tenho? Com essas explicações muito lógicas, né? Surpresa no olhar, e acentuou mais calmo. Por mais que eu me procure insinuar, disse Saldanha, gritando-lhes o seu nome nos ouvidos das duas, não consegue entender-me. Em verdade, movem-se, disse ela, e se lastimam através de longas frases desconexas. Mas a memória e a atenção parecem mortas, porque estão só fixadas na memória e na dor de Jorge. Isso que está explicando, né? Se insiste, disse ele, carregando, tirando, afastando ela de Jorge, a custo ansioso
para infundir-lhes vida nova, com que me possa auxiliar na vingança. Olha só, o objetivo de tirar elas era para fortalecê-las, mas de voltar para ajudar ele na vingança de quem? Do juiz, da família de Margarida, né? Aí disse, olha, esse esforço todo é em vão, porque elas regressam imediatamente para Jorge. Logo que esse bando livre voltam. É como se fosse uma agulha que o ímã suga, né? A distância. Então, volte de novo, Gúbio a explicar. Sim, é verdade, Cid. Mostra-se temporariamente esmagada de pavor, desânimo e sofrimento. Esmagada por quê? Pela angústia, pelo medo, o medo do desconhecido, coisas que eu não conheço. As pessoas não têm compreensão da desencarnação e que o espírito não morre, diante de uma dor profunda, o medo é imenso. O desânimo, diante da falta de perspectiva, achou que acabou, um dele é só aquele, né? E o sofrimento intenso, um que suicidou, outro que morreu numa situação dramática, de dor e de angústia, né? Então, eles são ligados pelo um sofrimento extremo, os três, por sintonia. É isso que diz, então, Gúbio, explicando. Pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado, porque, entenda, quando você desencarna, a vida continua. Você tem que continuar com a sua mente ligada à prática e à vivência do bem, à prece, buscar trabalhar, fazer alguma coisa. Como elas não como ficar ali grudada, só naquele sentimento feliz, como se fosse parado no tempo, não expeliram as forças coagulantes da dor, da angústia, do desalento, que elas mesmas produziram, pelas suas circunstâncias, pelo suicídio, pela morte aflitiva, pelo sentimento de vingança, inconformadas ante os imperativos da luta normal da Terra, e entregaram-se com indiferença à deplorável torpor, dentro do qual se alimentam das energias do inferno. Então, ele traçou um quadro muito lógico, uma explicação muito importante, para que o próprio Saldanha entendesse. Poxa, eu não consigo entender, chego lá, falo, ela não me conhece, chamo, tento, não tem jeito. E então, Gúbio trouxe uma explicação muito lógica, que ficou muito admirado, Saldanha, com aqueles conhecimentos, que ele, Saldanha, não tinha, mas aquele amigo que ele achava que era também obsessor, tinha. Drenado incessantemente nas reservas psíquicas, quem? O filho enfermo, né? Doente, enlouqueceu, hipnotizado por ambos, pelas duas, esposa e mãe, vive entre alucinações e desesperos, naturalmente incompreensíveis para a corda do rodeio. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Eles, já vimos isso, o pobre do Jorge, numa situação de desespero que ele se encontra, ele consegue, com a mãe e filha vampirizando, a gente já viu isso, ele consegue captar toda a angústia que está no coração delas, além da angústia dele, que é imensa, pela injustiça da condenação, por ter abandonado a esposa e o filho, pelas por ter suicidado, pela mãe ter morrido. Ele sabe toda essa história. Essa angústia, e ele, como elas estão jungidas no próprio perispírito dele, ele capta toda essa angústia delas. Além da angústia que está no coração dele, capta também a angústia de Irene e também de Iracema. Olha que drama, né? Mas, olha, essa angústia, esse processo todo, quem está fora não consegue compreender. E aí vem uma explicação muito interessante. Os médicos não conseguem alcançar que ele está vivendo um processo grave de obsessão, um processo grave de vampirização. O médico materialista não consegue captar isso. É aquilo que André Luiz fala. No dia que a medicina tiver capacidade de assimilar de que as doenças do corpo são a reverberação da doença da alma, a ciência dará um salto quântico fantástico. Os médicos não entendem que ele está passando um processo desse. E aí o que acontece? Mete choque, remédios violentos, só agrava o quadro, não resolve nunca. Né? Com sincera disposição de servir, Gúbio, olha aí, é a gente se entender isso. Olha, toda a estratégia das criaturas e da luz, como são distintas. Gúbio vem preparando gradativamente o quadro para conseguir a confiança de Saldanha, se voluntariou para ir até o local, o hospício onde estava o filho. Olha a atitude que ele vai tomar para consolidar essa confiança de Saldanha. Muito bem. Acomodou. Assim, olha, com sincera disposição de servir, Gúbio sentou-se no piso cinzento, no chão, que estava estirado os três, né? E num gesto de extrema bondade, acomodou no regaço, ou seja, no colo amigo, no colo paternal, as cabeças das três criaturas. De quem? De Jorge, de Iracema e de Irene. Os três no colo dele. Olha que coisa interessante. Aí que deu um nó na cabeça de Saldanha. Poxa, que camarada é esse, afinal de contas? As três cabeças das três personagens daquela cena comovente de dor, e endereçando o olhar a Saldanha,
que era o algoz da própria Margarida, que era a pessoa que Gubi queria salvar, ficou espantado com aquela atitude. Puxa, quem é esse camarada, afinal de contas? Indagou. Saldanha, permite fazer algo em benefício dos nossos? Olha a observação, dos nossos. Ou seja, com a visão completamente diferente. Quem, na verdade, tem um coração empreendido no mal, jamais vai chamar os outros irmãos, dos nossos, dando a ideia de que todos somos irmãos, somos filhos de Deus, do mesmo pai, etc, etc. E aí a fisionomia dele, Saldanha, modificou-se, ficou muito impressionado com aquele gesto de bondade profunda, de botar, de sentar no chão, naquele ambiente infecto, imundo, tal, naquele quadro dantesco de dor. Eu posso fazer alguma coisa por eles? Com muito amor. Aquele gesto espontâneo de Gúbio desarmava o coração. De quem? De Saldanha. Embrutecido, grosseiro, né? Você entendeu ele. Emocionou aquela atitude, emocionou profundamente Saldanha, que viu o sofrimento dos três, que há muito tempo tentava fazer qualquer coisa em favor dos três e ela não conseguia, né? A julgar pelo sorriso dele, que inundou o semblante, até então desagradável e sombrio. André Luiz dizendo assim, até então aquele camarada era duro, impermeável, mas dentro daquela atitude ficou sorridente, com a perspectiva de ser minimizada a dor, o sofrimento daquelas três almas queridas para o coração dele, né? Ele encontrou o socorro que ele sempre tentou e nunca conseguiu. Desde que o filho foi processado, que ele tenta ajuda e não conseguiu, e ali estava conseguindo, de forma inesperada para ele, né? Aí ele disse, como não? Disse Saldanha, claro que pode, sem dúvida nenhuma. Aí disse Saldanha, é que eu procuro realizar inutilmente há tanto tempo, não consigo, agora estou conseguindo, que coisa boa. Impressionado com a lição que recebíamos, André Luiz, eu e Eloy impressionados com a lição que recebíamos, porque até então André Luiz não entendia como por que Gúbio não agia daquele jeito com Margarida, não entendendo que fizesse que ele poderia. Como é que, de repente, ele está ali na qualidade de verdugo e tomar uma atitude dessa diante do verdugo? Então, é uma lição. Aí o André começou a entender qual era a estratégia estabelecida pela equipe, na qual Gúbio era só o executor, mas que tinha toda a equipe por trás, né? Contemplei a paisagem ao redor, disse André Luiz. Que redor? O local daquele ambiente infecto, daquele ambiente de dor e angústia, daquele hospício, né? Cotejando-a, aquela situação de profunda imundícia e sujeira, com a câmara em que Margarida experimentava aflição, ou seja, com uma casa bonita, arrumada, lá da casa dela, né? Os impedimentos aqui eram muito mais difíceis de vencer. Como assim? Porque lá na casa de Margarida, ela estava, sem dúvida nenhuma, um processo passivo grave, com 60 entidades, é fato. Mas ali a situação era muito pior. Eles estavam no hospício, no quadro dantesco de dor, por tudo quanto era canto, tinha gente louco por tudo quanto era canto, né? E ali eram três jungidos no processo de dor. Não era só Margarida. Aqui era o pobre do Jorge, Irene e Iracema, os três juntos. Então era muito mais difícil de vencer a situação, muito mais dramática, disse ele, fazendo uma comparação. O cubículo transbordava imundícia, o ambiente era infecto, imundo, mal cheiroso, sujo. As celas contíguas, que o hospício, em vez de ser leitos, eram as celas, né? Que antigamente os loucos eram considerados como animais, né? Contíguas, as celas contíguas, entidades de repugnante aspecto se arrastavam a esmo. O que significa entidade, gente? Espíritos. Ou seja, boa parte daqueles doentes que estavam ali, loucos, eram processos de obsessão grave. Então, ele fala que uma infinidade de entidades repugnantes se arrastavam, ou seja, espíritos profundamente atrasados e dantescos que estavam lá naquele ambiente de dor, onde os loucos encarnados se encontravam, e Jorge também, né? Mostrava algumas características animalescas, de pasmar as entidades que estavam lá, mostrando claramente que era um processo de obsessão grave de entidades profundamente infelizes, né? A atmosfera, disse André Luiz, para nós se fizera sufocante. E por quê? Saturada de nuvens de substâncias escuras, formadas pelo pensamento em desequilíbrio, de encarnados e desencarnados, que perambulavam no local em deplorável oposição. Ou seja, nós sabemos que o ambiente, todo o nosso ambiente é dotado de fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal é uma matéria plástica que se amolda nos ambientes onde há profunda dor, revolta, sofrimento e angústia e ódio, esse ar molda-se. Por isso o ambiente é quase insuportável de respirar nos mundos infelizes, quando ele traçou, como era lá no colônia espiritual, de onde vivia Gregório. Porque ele estava aquele ambiente impregnado por essas energias. E aí no hospital não era diferente. Por quê?
Além do sofrimento e da dor e da angústia dos encarnados loucos, estavam uma infinidade de entidades profundamente felizes juntos. Por isso, o ar era sufocante, que estava explicando, né? Muito bem. Confrontadas as situações, quais? Daquela situação com a situação de Margarida, a situação ali era muito mais difícil, né? Porque eram 3 para se cuidar. Monologava mentalmente, nós estávamos pensando. Aí pensando, mas por que motivo singular não operava Gúbio no quarto lá de Margarida, senhora que amava como filha espiritual, para entregar-se ali, com todo o amor, com todo o carinho, a resgatar aquelas criaturas. Não entendia até então ainda André Luiz que a gente tinha toda uma estratégia do amor, de que o amor cobre a multidão de pecados, que o amor é o sentimento transformador, renovador, né? E ali, sem reservas, disse ele, Gúbio se entregava à assistência cristã. Por quê? Vendo-lhe, porém, a pergunta vem até aí, mas a resposta vem agora, diz André Luiz. Vendo, porém, a solicitude da solução do problema afetivo que atormentava o adversário, quem? Aquele Saldanha, que era o chefe da equipe de 60 obsessores que obsidiava Margarida, que ele tinha assistência àquelas 3 criaturas muito amadas no coração dele, ia enternecer seu coração e era a porta que possibilitaria vindouramente atendimento a Margarida. Diante daquela situação, entendi, disse André Luiz, pouco a pouco, através da ação de Gúbio, a beleza emocionante do sublime ensinamento evangélico. Ama o teu inimigo, ora por aquele que te persegue e calunia, perdoa 70 vezes, 7 vezes. E aí é exatamente o trabalho dos emissários da luz, que não, entendem os desventurados como sendo irmãos sofredores. Essa é a grande estratégia do amor de Deus, onde os que mais têm ajudam os que menos têm, os mais esclarecidos esclarecem os mais ignorantes. Essa é a caridade pura, é a essência do Evangelho de Jesus, né? É o amor, a força do amor, né? Só o amor vence o ódio, não tem outro sentimento. Só o amor vence o ódio, não tem outro sentimento capaz de vencer o ódio. Então, se o ódio era o ódio, o móvel da vingança de Saldanha, a única forma de enternecer, de mudar isso, era o amor, para curar aquele ódio, né? Muito bem. Gúbio, sob o nosso olhar comovido, afagava a fronte das 3 entidades sofredoras que estavam no colo dele, sentado no chão com as 3, e Saldanha, e todo mundo olhando. Afagava aquelas 3 cabeças, parecendo liberar cada uma delas dos fluidos pesados que os entorpeciam. Lembra que falou no começo que fluidos sufocantes, gelatinosos, horríveis, escuros na cabeça de cada um deles, em função desse processo que está vivendo? Muito bem. Então, ele começou a retirar esses fluidos da cabeça das 3 entidades sofridas, e aí Saldanha, olhando aquilo, emocionado, mas impressionado com tudo aquilo, né? Endereçou novo olhar a Saldanha, que ele analisava os mínimos gestos, com dobrada atenção, e perguntou, Saldanha, não te se incomodaria se eu orasse em voz alta? Olha que pergunta foi feita para aquele homem embrutecido, chefe, volto a dizer, do grupo de obsessores. A pergunta foi um choque. Porque como assim? Aquele cara não era um obsessor também? Não era uma criatura ignorante? Como é que está falando em oração? Foi um choque, sem dúvida nenhuma, para Saldanha. Aí Saldanha vai dizer, mas fez um interpelado surpreendido, mas perguntou-se, por acaso você acredita nessa panaceia? Panaceia, o que é panaceia? É um remédio para todos os males. Você acredita que a oração é um remédio para todos os males? Você acredita nessa ideia? Como assim? Você entende? Acredita nisso? Perguntou Saldanha. Mas, sentindo-nos de pronto a infinita bondade, aduziu. Poxa, afinal de contas, os caras estarem tentando ajudar o filho, a esposa e a nora? Claro, por favor, se querem, por favor. Então, Gúbio, valendo-se daquele minuto de simpatia de Saldanha, em função da atitude de Gúbio, alçou o pensamento ao alto, a Deus, e começou humilde. Senhor Jesus. Então, aí, imagina, então, como é que pode? Aquele obsessor está falando em Jesus, em perdão, mas veja só a beleza da prece tocante feita por Gúbio. E ali tem 2 cenários que a gente precisa entender, que são importantes. Esta prece é voltada para todos, não só para as 3 criaturas, porque
Vamos ver a prece dele aqui, a gente vai analisar o decurso dela. Senhor Jesus, nosso divino amigo, disse Gúbio, há sempre quem peça pelos perseguidos, disse ele, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Veja só, gente. Ali nós tínhamos, digamos assim, duas naturezas de perseguidos e perseguidores. Lembremos. O próprio Saldanha era perseguidor. De quem? Perseguidor de Margarida, do pai e da família, por vingança. Que estava a serviço de outro perseguidor, quem? Gregório, amando deles. Quem era perseguida aí também? A perseguida era Margarida. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco havia também os perseguidos. De quem? Do juiz, o pai de Margarida. Quem eram? Era o filho dele, Jorge, Irene, a esposa, e Iracema. Então, nessa prece, ele envolve todas essas criaturas. Olha que sabedoria, que beleza. Porque nessa prece extraordinária faz refletir, está sendo beneficiado, estava sendo trabalhado ali os três obsidiados, sem dúvida nenhuma, Saldanha também. Tudo estava sendo posto. O que ele diz? Nós só lembramos de fazer orações pelos perseguidos, esquecemos de lembrar dos perseguidores. Toca o coração de Saldanha nesse momento, sem dúvida nenhuma. Né? Mas, ao mesmo tempo, também toca o coração dele, porque os entes queridos também são perseguidos pelo juiz, que também é perseguidor. Em toda parte, se ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram, às vezes com tirania e etc. Nós se lembramos só dos que estão sendo injustiçados. Há muitos que rogam pelos fracos e para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concursos divinos para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Ou seja, muitas das vezes a gente só fala daqueles injustiçados, não ora pelos dirigentes. Não entendemos que o fato, por melhor que seja o dirigente, ele sozinho não resolve nada. A construção do mundo melhor é fruto de todos nós. Nós devemos orar, sim, pelos governantes, não importa se são bons ou são maus, porque, afinal de contas, entender o coração deles, visando a melhoria. Se ele comete injustiça, ora, ele tem um poder imenso de cometer injustiça, então devemos tocar o coração dele com as preces, devemos fazer as preces. Então, veja a beleza e o objeto desta oração feita por Gúbio. Né? Volto a dizer, feito por alguém que Saldanha achava que era alguém também animalizado como ele. Né? Muito bem. Tá. Sim, diz ele. A música que reside dos fracos pelos fortes. Muito bem. Senhor, disse ele, Jesus, Senhor, tua justiça não falha, Senhor. Ou seja, a justiça de Deus é uma justiça indelegável. Né? A lei deles são indelegáveis, a justiça é sublime, a justiça em todo o planeta, mundo. Né? A justiça de Deus não se muda, não se derroga. Conhece, Senhor, aquele que fere e aquele que é ferido, disse ele. Também não há alusão a essa situação de todos que estão ali presentes. Não julgas, falando de Jesus, não julgas, Senhor, já estava lá no começo, ele fala de Jesus, Senhor Jesus. Não julgas, Senhor, pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. O tempo todo remete para Jesus, modelo, caminho, verdade e vida, e modelo a ser seguido, né? De toda a humanidade. Nunca, Senhor Jesus, te inclinastes tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Ou seja, também o amor de Deus busca os algozes, não só os que sofreram mal, mas os que praticaram mal, que em princípio são os mais ignorantes. É interessante a gente entender isso por uma questão muito singela. André Luiz diz que normalmente nós temos uma tendência a ter pena só dos que estão sendo injustiçados. Como, por exemplo, se a gente lê uma obra e fala do obsessor, nós já temos uma raiva do obsessor, porque está cometendo mal ao obsidiado. Só que eles, olha, normalmente os obsessores são mais que sofrem, são os mais ignorantes, porque o obsidiado é aquele que, não obstante sofrer a ingerência, a obsessão do obsessor, mas tem uma família, não se prende só aquilo. Há uma família, há pessoas que ele ama, que compartilham. O obsessor não. É 24 horas pensando só em fazer o mal, só o mal, 24 horas. Esquece que tem outro mundo. É um sofredor imenso. E diz mais ele,
não há vítima que não foi algoz. As vítimas de hoje já fizeram mal. Muitas das vezes, o obsessor de hoje foi a vítima de ontem. A gente observa isso. Então, essa observação dele é muito interessante, né? Mostrando que Jesus busca todos, né? E não só os que sofrem, mas também os que cometem o mal. Tal. Se salva de si ele, em verdade, as vítimas do mal, busca igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos, ou seja, os algozes, porque todos são filhos de Deus, todos absolutamente iguais, e Deus ama todos igual, e busca assistir e resgatar todos os seus filhos, não importa, desde o alto do mais iluminado aos que estão mergulhados no encharco dos pântanos de dor dos mundos infelizes. Né? Não desdenhou, Jesus nunca desdenhou da arrogância dos doutores da lei nos tempos, não. E conversaste amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Jesus nunca bateu de frente, não foi brigar com nenhum deles, não. Compreendia que também eram criaturas, que, não obstante seus cargos, etc., eram pessoas, filhos de Deus também, sofríveis, né? Não condenaste, Jesus não condenou os afortunados que tinham recursos, pelo fato de ter recursos, não. E sim, abençoava-lhes as obras úteis. Aí eu lembro muito daquela passagem de Zaqueu, quando Jesus vai a Jerusalém. Zaqueu, que era o chefe dos coletores de impostos. Lembra de Zaqueu? Quando Jesus chega a Jerusalém, e Zaqueu era pequenininho, sobe no pé de sicômoro para ver Jesus, porque estava com o coração preparado para receber as bênçãos, o plantio da Boa Nova. Fica lá, era um homem odiado, porque os coletores de impostos já eram odiados, que cobrava muitas vezes além. E ele, o coletor de impostos, então, quando Jesus passa entendendo, compreendendo que Zaqueu efetivamente estava com o coração preparado, Zaqueu, hoje você vai me alojar em sua casa. Zaqueu ficou tão feliz, que convida Jesus para entrar, manda fazer comida, etc., etc., e disse num arrobo de sentimento de generosidade: ah, mestre, tudo que eu tenho, e ele era muito rico, dividiria a metade com os pobres. E se eu cometer algum mal a alguém, eu indenizarei em quádruplo. Jesus, então, disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Então, pensa aqui, ó, Jesus não condenava quem tinha recurso, mas abençoava aqueles que faziam, dava utilidade aos recursos. Nós somos meros usufrutuários. Lembrei dessa passagem aqui de Zaqueu. Isso tudo vai estar na prece. Ele vai na prece e a coisa caminhando para se vir aquela situação toda. Disse ele, na prece ainda: Jesus, na casa de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezaste a mulher transviada, ajudando-a com fraternas mãos. Quem era essa mulher transviada, gente? E quem era assim Simão? É Maria Madalena ou Maria Magdala, que ela era uma mulher, sabe, Maria Magdala era uma mulher muito rica, uma prostituta belíssima, muito rica, mas que tinha um coração, uma ansiedade de amor muito grande, era vazio por dentro, e cansado daquela vida. Ou falar daquele profeta que falava o coração das pessoas, com amor e fraternidade, e busca Jesus. E nesse dia Jesus estava sendo alojado, ceando na casa de Simão. Simão era uma pessoa importante, era um sacerdote, um fariseu orgulhoso, mas uma pessoa importante. E os fariseus sempre estavam fazendo armadilha para Jesus, porque achavam que Jesus era um falso profeta. Então, convidou Jesus para almoçar. E há uma passagem muito interessante, porque diz que quando Maria Madalena tentou entrar, os seguranças tentaram impedir que ela entrasse, mas Simão deixou entrar. Sabe por quê? Não obstante ser ele um homem importante, um sacerdote, mas ele já tinha sido cliente de Maria Madalena muitas vezes, está lá no livro Boa Nova, né? Então, ela não ia fazer um escândalo, que seria muito ruim para ele, né? Deixou ela entrar. E Jesus recebe aquela mulher com um coração cheio de angústia, com muito amor, e a partir desse encontro sublime com Jesus, ela transforma-se profundamente, doa tudo que tem e passa a seguir Jesus até a morte leprosa nos valores imundos. E tem um outro detalhe ainda, que essa armadilha está lá no Evangelho, que Simão prepara para Jesus, porque era uma tradição hebraica que todo mundo que chegasse que ia cear, comer, tinha que lavar as mãos. E propositadamente Simão não colocou água para Jesus lavar as mãos. Quando Jesus começa a comer, os fariseus começam a falar aos profetas: mas como assim? O seu mestre de vocês está comendo sem lavar as mãos? E Jesus disse a séria palavra: o mal não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, porque vem do coração. Ou seja, dando uma lição extraordinária, Simão quis armar uma arapuca e tentou receber uma lição fantástica de Jesus dizendo que sai pela boca, que é o pior, porque vem do coração, é te dar o que tem. Né? Muito bem. E Jesus dizia muito mais ainda: são os médicos que precisam de doença, são os doentes que precisam de médico, aqueles são doentes da alma. Por isso que essa frase também de Gúbio nessa oração também busca tocar a saudanha. Busca a saudanha. Ele era um doente da alma. Jesus está
Como Jesus buscou lá, também está buscando o próprio Saldanha e aquelas criaturas celestiais. Quando aparece, se tu, mestre, disse Gúbio, o mensageiro imaculado, o puro, o mais sublime que veio até nós, assim procedeste na terra, assistindo, salvando e buscando assistir todos os filhos de Deus, não importa se eles buscaram fazer de todo tipo de coisa, né? Olha, não desprezaste os malfeitores, ele dizendo. Não, Jesus não desprezou os malfeitores, aceitastes a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Né? Olha só que coisa interessante. Jesus fez tudo isso. Então, se tu, mestre, mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoar-nos uns aos outros? Dizendo ele aqui, quem somos nós para estar julgando aqui a Saldanha ou estar julgando ninguém? Quem somos nós para? Não, disse ele, acende, acende, Senhor, em nós a claridade do entendimento novo. Ou seja, o que é isso? Acende em nossos corações o seu amor, o despertar para o bem. Isso, sem dúvida nenhuma, endereçado a todos, especialmente para Saldanha. Auxilia-nos, Jesus, a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Entender o próximo. Os próximos são adversários. Aqueles que nos cometem o mal é que são ignorantes. São filhos de Deus do mesmo jeito que nós, né? E precisam de orações visando assim renovar. Aqueles que praticam o mal pelo mal estão distantes da renovação. Então, nos ajuda a entender a dor do próximo, como filho de Deus, para buscar ajudá-los. Olha, tudo isso é direcionado à mente e ao coração, não só daquelas 3 criaturas que estavam ali, os corações cheios de dor, sofrimento e ódio também, mas especialmente a Saldanha, né? Dentro da expressão de Jesus, não julgues para não serem julgados. Isso é muito importante. Não devemos julgar ninguém, devemos tentar ajudar, auxiliar. Continua ele dizendo, quando atormentados, fazemos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Isso é pura indulgência, gente. Ou seja, que está dizendo, devemos ser indulgentes para com os erros dos outros. Somos imperfeitos, eles também são. Não devemos julgar tão puramente. Não julgamos ser julgados, diz Jesus. É a mesma ideia. Devemos ter compreensão. Somos atormentados? Oremos para os nossos adversários. Oremos para quem nos faz um mal. Essa é a ideia, né? Misericordioso amigo, disse Gúbio, não nos deixe sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Não nos deixe. Nos socorre, nos assiste, nos manda socorro. Diz ele, acrescenta-nos a fé vacilante. A fé que estamos vacilante. Fortalece-nos a fé, Jesus, porque a fé é a força motriz da alma. É a fé que move a nossa alma. Sem fé, não vamos a lugar nenhum. Veja que oração extraordinária, né? Acrescenta a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de quê? A fim de compreendermos, finalmente, que somos uns dos outros, irmãos, filhos do mesmo Pai. Essa rogativa, volta a dizer, era para as 3 que estavam ali, mas também, especialmente para Saldanha, né? Ensina-nos, Senhor, disse ele a Jesus, que não existe outra lei. Só existe uma lei, a lei de amor, contida no Evangelho de Jesus. Ensina essa lei. Não existe outra lei, só tem essa. Só há uma que a gente possa ser feliz, que a gente possa lutar para ser melhor, que é a lei de amor. Fora do sacrifício da dor, que todos nós passamos pela dor do sacrifício, que nos possa facultar o anelado crescimento para mundos divinos. Não há como chegar ao processo evolutivo sem passar pela dor. Faz parte do processo. Ninguém consegue aprender a levantar sem cair, faz parte. Vamos ser visitados pela dor até para valorar as coisas que nós temos ao lado e não valoramos, a saúde, e etc., o remédio, por aí vai. Né? Continua. Impele-nos, Jesus, a compreensão do drama redentor a que nos somos chamados, nos achamos vinculados, ou seja, nos dê força para compreender as nossas dores, faz parte do processo. Certamente são merecedores. Nós estamos nos lugares, com as pessoas com quem precisamos estar, no lugar que precisamos estar. Então, nos dê força para cumprir nossas provações com resignação. Essa é a ideia da mensagem dele. Né? Ajuda-nos, portanto, a converter o ódio em amor. Olha que coisa linda. O ódio em amor, né, dentro da ideia que nós vamos orar pelo nosso adversário, que nos comete o mal, porque não sabemos ainda, pela ignorância que nós temos, em nossa condição de inferioridade, se não transformar o amor em ódio, o contrário. No estágio que nós estamos, nos ensina a transformar o amor em ódio, o ódio em amor. Né? Sabiam só
fazer o contrário. Quando os teus desígnios se modifiquem a nosso respeito. Ou seja, perdoe, nos ensina a perdoar, Senhor. Até 70 vezes, 7 vezes, quando nós perdoamos, mas não libertamos dos ódios. Se a gente perdoa, a gente se liberta. Se o outro não se perdoa, é o problema dele, mas eu me liberto. Eu corto os elos, o ódio, né? Temos o coração, disse ele, chagado, e os pés feridos na longa marcha da vida, né? Através das incompreensões que nos são próprias. E nossa mente, por isso, aspira ao clima da verdadeira paz. Ou seja, todos nós, mestre, temos as chagas, as dores, as angústias, fruto dos nossos erros graves do passado. Mas todos nós desejamos a felicidade, é algo inato ao ser humano. Todos nós estamos buscando a paz, porque somos filhos de Deus e desejamos buscar a paz, claro, e desejamos. Mas nesse caminho cometemos tantos erros que as chagas ficam, as marcas, né? Com a mesma aflição, porque o viajou extenuado. Com a mesma aflição, porque o viajou extenuado no deserto, anseia por água. Aquele camarada que está no deserto, morrendo de sede, anseia por água. Nós também ansiamos pela felicidade. Certo? Então, nos dê força. Senhor Jesus, infunda-nos o dom de nos ampararmos mutuamente, ou seja, como irmãos. Somos filhos da mesma família universal, devemos amparar, buscar, assistir ao próximo. Somos parte da mesma família, não dá essa compreensão. Isso tudo, volto a dizer, direcionado aos três, mas também ao próprio Saldanha, né? Beneficiaste Jesus, olha que bacana, beneficiaste Jesus, os que não creram em ti, na época, que perseguiram, né? Que não deram fé que eras o mensageiro de Deus. Protegeste os que não te compreenderam. Ressurgiste, Senhor, para os discípulos que fugiram diante da cruz, diante de foi preso. Os discípulos se mandaram. Só João, o evangelista, ficou com Jesus, o resto todos fugiram. Mas Jesus ressurgiu depois. Jesus ressuscita, materializado, passa 40 dias, 40, com os apóstolos, tomando café, almoço e jantando, preparando eles para a divulgação da menor. Então, Jesus ressurgiu diante dos apóstolos que fugiram, legaste o tesouro do conhecimento divino aos que tu crucificaram. Conhecimento divino é esse? Trouxeste como enviado de Deus o cabedal de conhecimento mais sublime, que é o seu evangelho de amor e redenção, capaz de educar e transformar o coração do Filho de Deus que estão na terra. Era a missão mais sublime, segundo diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, né? E esqueceram. Crucificaram Jesus e esqueceram desse ensinamento. Então, é o poder do bem. Jesus foi a materialização desse poder do bem, como o espírito mais sublime que veio. Por isso, ele é modelo e guia da humanidade. Modelo que todas as perfeições estão incutidas nele. E guia porque ele é o grande diretor dessa escola chamada Terra, né? Muito bem. Por que razão nós, disse Google, por que razão nós, outros, criaturas falíveis, míseros vermes do lodo, ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, ou seja, o ser mais sublime, mais puro que veio, se tu procedeste assim, por que nós, os seres ainda vermes, recearíamos estender mãos dadivosas mãos aos que nos estendem ainda, que não nos entendem ainda? Por que não faríamos também do mesmo jeito? Porque temos em ti o exemplo. Né? Por que nós não faríamos essa atitude? Se tu viesse trazer todo o bem e foi crucificado na cruz, e mesmo assim fez tudo, por que nós não podemos fazer também desse jeito? Né? O instrutor imprimia tocante reflexão nos interrogativos e disse: Eloi, André Luiz, eu tinha os olhos marejados de água, de lágrimas. Mas Saldanha também, depois daquela prece que tocou profundamente o coração dele, aterrado com aquela cena de alguém que estava socorrendo os entes amados dele, que ele imaginava que era um verdugo como ele, uma surpresa extraordinária. Para todos nós, se escondeu no ângulo escuro da cela para não ser visto chorando. Né? Foi tocado profundamente. Gúbio, nesse momento dessa prece extraordinária, nós vimos em vários compêndios das obras de André Luiz, quando a prece é feita com tanto sentimento e beleza, a resposta dos céus vem. A resposta vem em jogo de luz, etc, etc. Gúbio transformou-se gradualmente. As vibrações vigorosas daquela súplica aos céus, daquela súplica ao alto, que arrancara ao próprio coração, expulsaram as partículas obscuras de que havia tocado, quando penetraram na colônia penal, em reconhecermos Gregório. Ou seja, quando eles tiveram que modificar o seu perispírito para chegar lá naquela colônia, serem observados, para ter a mesma faixa vibratória, ficaram o perispírito embrutecido, nós vimos lá atrás disso,
Mas, naquele momento daquela súplica, todas essas partículas escuras se desprenderam. Ele revelou-se completamente quem ele era, esse ser iluminado que efetivamente o era. Ou seja, ele, de repente, se revela ali, na frente de Saldanha, na hora da assistência àquelas criaturas, porque só alguém muito sublime poderia prestar uma assistência que ele estava prestando. Né? Muito bem. Colônia e tal. A sublimada luz brilhava-lhe agora no semblante, que o pranto de amor e compulsão irisava, com intraduzível beleza. Ele, então, saiu aquelas partículas escuras, e, de repente, ele se revela com a profunda luz. Parecia ocultar, disse Deleuze Gubbio, desconhecido lampadário, uma lâmpada dentro de si, no peito e na fronte, luz por todo era canto, que desprendia raios luminosos, de intenso azul, era a cor que emanava do seu espírito, ao mesmo tempo que famoso fio de claridade incompreensível ligava ao alto, ou seja, a resposta do alto, jorrando sobre ele essa quantidade de energia sublime, como resposta da prece sublime feita com tanto sentimento, perante o nosso aturdido olhar. Todo. Imagine o olhar que era de Saldanha, de arregalar os olhos. Fim do intervalo, fez incidir toda a luminosidade que o envolvia como resposta à prece sobre as três criaturas. Quem? Irene, Jorge e também Iracema. Estavam no colo dele. Né? As três criaturas que asilavam no regaço. Exultou. É para elas, Senhor. Imagina a emoção de Saldanha. É para eles, Senhor. Para os que repousam aqui, em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Imagina o coração deve ter soltado do peito de Saldanha. Ver os filhos angustiados de profunda dor e, afinal de contas, chega um ser iluminado que vai socorrer em nome de Deus. Que lição fantástica, né? Desata-os, Senhor, disse. Desata o que? Estão os três juntos? Algemados os três pela dor? Desata-os, mestre da caridade e da compaixão. Liberta-os, Senhor, para que se equilibrem e se reconheçam. Porque lembra que Saldanha disse que vinha lá e tentava falar no ouvido dela, ela não conhecia de jeito nenhum. Naquele mundo deles, autômatos, muito bem. Se reconheçam, ajuda o Senhor a se aprimorarem nas emoções e no amor santificante, esquecendo as paixões inferiores para sempre. Ou seja, ele sabia que no coração daquelas criaturas tinha sentimento de vingança, de ódio, etc., etc., em função das circunstâncias, o juiz, etc., etc. Né? Possam eles sentir-te a Jesus, possam eles, Senhor, sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente. Por quê? Porque somos todos filhos de Deus. Somos irmãos de Jesus. Inconscientemente. Somos filhos de Deus? Então, amam e buscam inconscientemente, embora permaneçam supliciados ao vale fundo dos sentimentos escuros e degradantes. E estão nesse estágio. Mas caminham para Deus, todos nós caminhamos. Né? Nesse ponto, Gubbio interrompeu-se. Intenso jorro de luz, disse André Luiz, projetaram-se em torno dele a resposta dos céus, atirados por mãos invisíveis aos nossos olhos. Com perceptível emotividade, Gubbio aplicou os passes magnéticos, com essas energias sublimes que chegaram sobre ele, sobre as três entidades infelizes. Em seguida, falou ao rapaz encarnado: Jorge, levanta-te, estás livre para o necessário reajustamento. Ou seja, aquelas energias sublimes que desceram dos céus, como resposta à prece, conseguiu libertar, mandou que ele, Jorge, levantasse livre, que ele não estava louco, dominado pelas mentes das duas desencarnadas. Muito bem. Imagine que emoção, né? O interpelado o interpelado arregalou quem? Jorge. Os olhos, parecendo acordar de pesadelo angustioso. Inquietação e tristeza desapareceram do rosto. O aspecto de loucura sumiu serenamente. Ele se libertou daquele jogo. E aí é a prova do que André Luiz fala. Muitos dos processos de loucura são processos obsessivos. É o caso dele. Ficou bom, de repente. No impulso maquinal, obedeceu a ordem de Gubbio e a ordem recebida, erguendo-se, levantou-se, estava estirado no chão, com absoluto controle do raciocínio. Ou seja, recompôs-se, retomou o raciocínio que tinha perdido há tanto tempo em função do processo obsessivo grave que estava sofrendo. Né? A interferência do benfeitor, quebrar os elos que prendiam ele, Jorge, as duas parentes encarnadas, liberando-o a economia psíquica, quer dizer, voltou ao normal. A loucura sumiu. Presenciando o acontecimento, Saldanha gritou em lágrimas: meu filho, imagina a emoção. Fico só imaginando uma situação dessa, né? Viu o filho libertado depois de tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia. O doente não registrou a exclamação
do entusiasmo paterno, porque estava encarnado e o pai estava desencarnado. Mas procurou um leito singelo, onde se aquietou com inesperada, aquietou com inesperada serenidade. Vencido nos melhores sentimentos, de que era detentor, que sentimentos são esses, gente? Porque, efetivamente, o sentimento de amor está inato no coração de cada um de nós. Naquele momento, esse sentimento de amor venceu. E a emoção foi tremenda na hora que o filho foi libertado, né? O algoz de Margarida, no caso ele, aproximou-se de Gúbio com uma criança humilhada que reconhece a superioridade do mestre. Mas antes que pudesse tornar as mãos de Gúbio, talvez para beijá-la, Gúbio pediu, sem afetação, Saldanha, acalma-te. Um gesto de muita humildade para evitar qualquer constrangimento de Saldanha. Nossos amigos despertaram agora. Jorge já está liberto, mas falta libertar as duas. Tenha calma que elas vão se libertar agora, disse ele, né? Agora. Afagou a cabeça de Iracema, a esposa do Saldanha, e a mãe de Jorge. E a infortunada mãe de Jorge voltou a si, gemendo. Ela que não conhecia ninguém, libertou-se também. Onde estou? Disse ela, reparando, no entanto, a presença do marido, de Saldanha, que estava lá, que ela não conhecia de jeito nenhum, nomeou por um apelido carinhoso de família, chamou ele para um apelido de casa, e bradou, desvairada, de emoção, socorre-me, homem, socorre-me. Onde está nosso filho? Ela estava completamente alienada e voltou assim, né? Nosso filho. Passou logo após, para a fraseologia particular, de quem encontra um ente amado, o esposo querido, né? De longa ausência, né? Então, Saldanha chegou mais perto, nos interessava de perto, tangido, a circunstância conta pela emoção imensa diante da libertação do filho e agora da esposa, agora abundantes lágrimas a buscar os olhares de Google. Em lágrimas, uma emoção profunda, imagina a emoção, instintivamente, rogando sem palavras. Solução salvacionista para os três, eles estão sendo libertados ali, mas precisam todos de socorro, né? Em que mais sonho me demorei, disse ela. Ela, que terminava a acordar, Iracema, indagava, deselada irmã, chorando comovidamente. Que cela imunda é esta? Onde é que eu estou, pelo amor de Deus? Perguntando a Saldanha, né? Será verdade, disse ela, que eu morri? Atravessei o túmulo? Será que é verdade? Não sabia sequer que tinha morrido. E em crise de desespero acrescenta, temo o demônio, diz, oh meu Deus, salva-me, salva-me, disse ela. E então Gúbio, dirigindo palavras encorajadoras a ela, indicou-lhe o filho, que descansava bem ao nosso lado, que até então não tinha compreensão de ter morrido, onde é que estava o filho, onde é que estava ela, né? Recompôs-se atualmente, ela perguntou a Saldanha, por que emudeceram? Saldanha não conseguia dizer uma palavra sequer, faltando a palavra amorosa e confiante dos outros tempos. Você mudou, o que está acontecendo com você que não fala nada? Então Saldanha respondeu, Iracema, eu não aprendi a ser útil. Humildade, né? Não sei confortar ninguém. A essa altura, Iracema, então desperta, passou a interessar-se pela companheira de infortúnio que estava estirada no chão, quando nós estávamos no chão, que era Irene, né? No chão direito, com a mão direita sobre a garganta, em função da comido pelo veneno, né? Onde que estava ainda ligada, ainda estava sem acordar. Crendo a custo tratar-se da nora, que se lhe fazia irreconhecível diante do sofrimento de dor, de angústia aflita, Irene, interveio o Gúbio, com o poder de despertamento que lhe era peculiar, distribuindo vigorosas energias nos centros cerebrais dela, de Irene, que continuava batida, né? Transcorrido algum instante, a nora de Saldanha ergueu-se num grito terrível. Ela desperta também, ela é a terceira. Primeiro foi Jorge, depois Iracema e agora ela. Ela desperta um grito imenso. Sentia dificuldades de articular a voz, por causa do veneno que tinha corroído a garganta dela, sufocava-se ruidosamente, ainda presa de angústia infinita, por ter suicidado, você está entendendo? Então, o Gúbio, vigilante, segurou-lhe as mãos, e com a mão direita, e com a mão esquerda, ministrou-lhe recursos magnéticos balsâmicos sobre a glória, para tentar anestesiar a garganta dela, e, sobretudo, ao longo das papilas gustativas. Aí disse ele, Gúbio, acalme-se, minha filha, acalme-se de alguma sorte. Acalmando, né? Embora despertada, a suicida, Irene, não mostrava a relativa consciência de si, porque o processo de perturbação dos suicidas são muito mais dramáticos, pelas questões todas que a gente já discutiu aqui no outro capítulo. Não dava ela a menor ideia de seu corpo físico se desfizeram no túmulo. Tinha a menor compreensão que tinha morrido, nada. Era um tipo de sonâmbula.
perfeitamente acordando de súbito. Era alguém que está sonando, de repente acorda, assustada. Adiantou-se na direção do esposo, que estava lá, na cela, encarnado, reintegrado pelas próprias faculdades, exclamou: Jorge, Jorge, ainda bem que o veneno não me matou, eu não tinha compreensão de morrer. Perdoe-me, Jorge, o gesto impensado. Ou seja, sair da vida, abandonei nossa filha, curar-me-ei para vingar-te. Olha o sentimento, né? Vingar de quem? Do juiz que te condenou a tão cruéis padecimentos. Vou me recuperar para vingar ele, vou matá-lo, assassinarei ele, disse ela. Observando ao contrário do que esperava, com o que o esposo não reagia, ela achou que ela estava viva, implorou: ouve, homem, atende-me. Onde dormi tanto tempo? Me diga, me responda. Nossa filha está onde? Então, o interpelado, todavia, o esposo, que se desligara da influência direta do centro espíritos, do centro espiritual, perispiritual dela e da mãe, prosseguiu na mesma atitude, melancólico que estava, impassível, não conseguiu vê-la, né? De quem ajuizava com dificuldade da própria situação. Ele não tinha compreensão do que estava acontecendo na cela do lado espiritual, né? Foi então que Gúbio se abeirou da Irene e disse ela: minha filha, aquieta-se, chamando de minha filha, sossegar-me eu? Mas que conversa é essa? Protestou ela. Não posso. Quero tornar para minha casa, quero voltar para casa. Esta grade me asfixia, a imundície que estava aqui. Mas, cavalheiro, com Gúbio, por que vocês me leva para casa, por favor? Meu esposo permanece encarcerado, deve estar injustamente. Estará talvez demente, enlouquecido, disse ela. Não me escuta, eu falo aqui com ele, não me escuta nem nada. Até então ela não sabia que tinha morrido. Falava, o marido escutava. Não me atende. Por minha vez, sinto a garganta carcomida pelo veneno mortal, ou seja, as feridas estão machucadas na minha garganta. Então disse Gúbio com todo amor: minha filha, assim, ela disse: quero minha filha, não sei onde é que ela está, quero um médico, minha garganta está machucada e tal. E então Gúbio respondeu ela, em voz triste, como fosse um pai, né? Minha filha, as portas da tua casa no mundo fecharam-se para a tua alma com os olhos do teu corpo que perdeste. Ou seja, você desencarnou, minha filha, em outras palavras, você não está mais, faz parte mais do mundo material. Teu esposo, se já liberado dos compromissos do matrimônio carnal, e tua filha, desde muito, foi acolhida em outro lar. Ou seja, você morreu, sua filha em outro lar, e seu marido, na vida material, já não tem, às vezes, um laço com você. É indispensável, disse ele, é indispensável que você se acalme, se refaça, de modo a prestar-lhes todo o serviço que deseja. Ajudar tanto o marido que está encarnado, quanto a filha que está encarnada. Você se ajude, se equilibre para poder ajudá-los. A desditosa criatura rojou-se de joelhos, soluçando. Então morri, e a morte é uma tragédia pior do que a vida. Ou seja, eu estou pior do que quando estava encarnado. Morri para ficar melhor, para fugir da minha dor. E estou aqui pior do que eu estava antes. E a vida é isso, e a morte é isso. Clamou desesperado. Então Gúbio respondeu: minha filha, a morte é simples mudança de veste. Apenas a veste do corpo morre, né? Disse ele. Somos o que somos, vivos ou desencarnados. Não mudamos nada. Ninguém vira anjo porque morre. Você é a mesma criatura de antes, disse ele. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno. Paraíso, eu conquistei o paraíso com minhas ações e atos. Ou o inferno, se pratiquei todas as ações no campo do mal. Criado por nós mesmos, disse ele. E adoçando a voz, como se fosse um pai, disse ele. Por que atiraste você, minha filha, fora o remédio de Salvador, esfacelando o vaso sagrado que o continha? Ou seja, o que significa isso, tiraste o remédio de Salvador? Ou seja, você estava passando por uma provação que você precisava passar. Do seu passado, suas angústias. Deus lhe deu a oportunidade de reparar, de renovar, e você perdeu essa oportunidade. Como é que você teve condição de fazer isso? Nunca ouviste o choro dos que padeciam mais do que tu mesmo? Ou seja, todos nós achamos que nós somos a criatura mais sofrida do mundo. Não temos a capacidade de ver que tem outra situação pior. Você também. Esqueceu que tem pessoas que têm uma situação pior que você? Jamais te inclinaste para registrar as aflições que vinham de mais fundo? Por que não? Porque não auscultasse silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar. Ou seja, estão se tornando uma situação muito mais cruel, muito mais difícil que a sua, agradecendo a Deus as oportunidades, você jogou tudo isso fora, quando Deus lhe deu uma oportunidade de você renovar, se transformar-se. A revolta consumiu, disse ela. A revolta foi o veneno psicológico que terminou com que ela usasse o veneno prático para morrer, né? A revolta, né? Explicou-se.
Sim, disse o Rubio, um momento de rebeldia põe um destino em perigo, como diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade do edifício. Ou seja, o erro de cálculo pode fazer com que o edifício caia. Também uma situação como essa, um momento de rebeldia desse pode colocar todo o futuro em perigo. Tinha todo um projeto de restauração, de renovação, de oportunidade, e se jogou fora, assumindo compromissos mais graves com o suicídio. O que quer dizer isso? Infeliz de mim, disse Irene. Suspirou. Ela, Irene, aceitando uma realidade. Entendeu, afinal de contas, que tinha morrido. Onde Deus estava, disse ela. Que não me socorreu ao tempo? Perguntou ela. Então o Gubi disse bondosamente, procure saber antes onde te encontravas a ponto de te esquecer tão profundamente de Deus. Onde é que você estava? Que nível de desespero você ignorou todas as dadas que estavam ao seu redor? Disse ele. Né? A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós, minha filha. Às vezes nós nos ausentamos da bondade de Deus, mas não é o contrário, não. Se transparecia da bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual, se você tivesse cumprido, com resignação, ter cumprido uma etapa, reside também agora nas lágrimas de contrição, de sofrimento, que tem em caminho a regeneração salutar. A dor está te visitando em função da circunstância, mas aproveite, sofra com bondade, renove-se, transforme, faça sua reforma íntima, que virá, você colherá os frutos vindouramente, disse ele. Admito que possas, disse Gubi, em breve alcançar semelhante bênção. Entretanto, cavaste enorme precipício entre a tua consciência e a harmonia divina. Ou seja, um grande precipício foi cavado. É preciso uma ponte para atravessar. E essa ponte você vai ter que construir. Como? Renovando, se transformando, praticando bem, etc, 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 etc. Né? Que precisará transpor essa ponte, efetuando a própria recomposição. Ou seja, só você pode se renovar. Deus ajuda, mas tem que passar a nossa parte. Renove-se, transforme-se, pratique o bem, disse ele. Por algum tempo experimentarás as consequências, disse ele, do ato impensado, da lesão do perispírito que o veneno trouxe. As consequências, disse ele. Você vai colher, vai colher o fruto imaturo. Escolher um fruto imaturo é praticar violência. Ou seja, se você, antes que a fruta amadurece, você colhe, aquela fruta vai ficar perdida, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Você tentou avançar antes do fruto germinar, ou mesmo antes de amadurecer. Por isso, está colhendo essa dor, essa angústia toda. Né? Intoxicar a matéria delicada sobre a qual se estruturam os tecidos da alma. Que tecido você está falando, gente? Que matéria delicada é essa? O perispírito. Intoxicou. O perispírito fica impregnado com essas dores do suicídio. O próprio perispírito fica lesionado com veneno. Tudo está impregnado. O nosso perispírito tem todo, nos escaninhos do perispírito, tudo que nós fizemos de lá até aqui. Um ato como esse fica lá indelével. Então você, disse ele, você lesionou isso, né? E poucas circunstâncias te atenuam a gravidade da falta. Você, claro que a sua angústia, sua dor, a situação que se encontrava é um atenuante, mas muito pouco. Você cometeu algo muito mais grave que agravou a situação, disse ele. Não percas, disse Gubbio, porém, a esperança. Você é filho de Deus. Faça por onde, reconquiste, transforme-se. E dirige os passos na direção do bem, disse ele. Se o horizonte, às vezes, disse Gubbio, se faz longínquo, nunca se torna inatingível. Agora, em função desse fosso criado, ficou mais longínquo, o seu objetivo ficou mais distante, que você criou essa situação, para construir a ponte e passar. Está mais longínquo, mas não é inatingível, não. Todos nós seremos felizes, somos filhos de Deus, disse ele. E encorajando-a paternalmente, acentuou, vencerás, Irene, vencerás. Ela, no entanto, entre o desapontamento e a rebelião, é o estágio que ela se encontra, de espírito ainda rebelde, né? Não parecia interessar-se nos elevados conselhos ouvidos dados por Gubbio. Ignorava, continuava ignorando isso, como ignorou antes, né? Desviando a atenção da verdade que a feria fundo, ela desviando a verdade, a situação, a circunstância, identificou a presença de Saldanha. Até então não tinha visto o espírito de Saldanha, passando a gritar assustadamente. Ué, Gubbio interferiu, acalmando, tenha calma, tenha paciência. A companheira de Jorge, Irene, todavia, dominado de temor infantil, do espírito de Saldanha, como se ela não fosse espírito também, vindo ali do lado, regressou à intemperância mental, desequilibrou-se, pousou no sob os olhos atormentados e inquiriu: tu és uma sombra ou é um fantasma? Olha essa pergunta. Que procura aqui? O que você está fazendo aqui? Por que não vingaste? Olha a cobrança ao pai, ao sogro. Por que não vingaste seu filho infeliz? Não te dói tanta infâmia inútil? Sim, todos os argumentos de Gubbio não foram recepcionados por ela.
até então, não compreendeu nada, não conseguiu assimilar os conceitos sublimes da renovação, da transformação. Estava falando de vingança, estava cobrando o pai do marido, por que não tinha vingado, não vingado o filho? Olha que coisa, não absorveu nada do que foi falado. Né? Não disporás, por acaso, de armas, perguntando ela a Saldanha, com que possas ferir o juiz, desalmado que nos conspurcou as vidas, o que causou um desastre tão grande na nossa família? Disse ele. Cessa então com a morte, quando ela cobrando, passando na cara de Saldanha. Cessa então com a morte do devotamento de pai, como se o papel do pai fosse vingar filho. Oh, meu Deus, não entende nada, né? Não entende, não compreende o papel sublime da maternidade e da paternidade. Descansarás, porventura, em algum céu? Perguntou ela. Algum céu? Olha só que coisa, né? Como se alguém estivesse no céu, fosse alma pura, fosse capaz de vingar alguém que cometeu mal. Ora, mostra o desequilíbrio profundo dela. Se alguém habitasse algum céu, o espírito sublime, jamais cometeria o mal a alguém. É desconhecimento do Evangelho de Jesus. Contemplando Jorge, como é que você está contemplando Jorge? Não fez nada, não vingou? Está algum céu lá, só olhando a situação de camarote? Assim, reduzida a frangalhos? Ou ignora você a realidade cruel? Que razões, se ela, como ela, passando em roxo, que razões te compelem, ou seja, te impedem a mudez das estátuas? Porque você não fala nada. Por que não buscaste sem repouso a justiça de Deus? Como assim? Justiça de Deus, gente? A justiça de Deus jamais será violência. Mostra o desconhecimento dela, né? Justiça de Deus? Como assim? Que não se encontra na terra e está nos céus, por acaso? As perguntas semelhavam-se a golpe de ferro em brasa no coração de Saldanha. E por quê? Porque Saldanha efetivamente tinha esses sentimentos. Mas agora, diante do exemplo extraordinário do benfeitor Gúbio, salvando, assistindo, tirando os seus entes queridos por amor, em nome de Deus, o coração dele não podia reduzir. Ele não podia ter os mesmos conceitos agora. Então, ele, Saldanha, recebia essas ofensas, esses golpes, por revergastada do íntimo, se sentiu para valer, né? Porquanto extrema indignação lhe empalideceu o semblante. Meu Deus, como é que pode? Hesitava quanto a atitude de assumir. O que, é que eu digo a ela? Digo que vou vingar, que não vou? Mas reconheci diante do condutor amoroso e sábio, o caso de Gúbio, que salvara os parentes. Procurou o olhar de Gúbio em busca de socorro, rogando cooperação. Em silêncio, Gúbio entendeu tudo e tomou a palavra. Irene, disse Gúbio, disse ele. A certeza da vida vitoriosa, minha filha. Depois da vida, ninguém morre. Acima da morte. A vida vitoriosa continua, disse ele. Não tem fundo de respeito ao coração. Você está terminando de ver aqui o que acarretou a sua falta de cuidado e de amor a Deus, atacando a vida. O que é que deu? Você não continua com a mesma ideia, continua com o mesmo pensamento. Supõe que você já sabe agora que não morre. Ninguém morre, a vida continua. E que alguém cometa o mal só vai colher o que está plantando. Supõe que estejamos subordinados a um poder que nos desconhece. Ou seja, Deus conhece a todos, e todas as ações que ferem a lei de Deus terão consequências. Né? Perante a verdade nova que te surpreende a alma, você agora sabe que a morte não acaba com o espírito, a vida continua. Não percebes a infinita sabedoria de um supremo doador de todas as bênçãos? Não entende que tudo que plantamos, colhemos, do bem ou do mal? É isso que eu estava falando. Você não pode, você sabe que não tem como cobrar isso de Saldanha? Não tem sentido pensar assim, né? Onde se encontra a felicidade? Na vingança? Perguntou ele. A vingança, a felicidade é quem? Disse ele. O sangue e as lágrimas dos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriram nos corações. Ou seja, aquela velha máxima de Jesus, quando estava no Horto das Oliveiras, quando estava no Monte das Oliveiras, quando ele é entregue ao exército romano pelo beijo no rosto de Judas. E então, na hora que os soldados avançam para prender Jesus, Pedro toma a espada de Malco e decepa a orelha dele. Está nos evangelhos isso. E Jesus disse a séria frase, chamando a atenção de Pedro. Com quem com ferro fere, com ferro será ferido. Reclamando e recriminando a atitude de Pedro. Disse esse. Na hora diz o evangelho, Jesus recoloca a orelha de Malco no local onde estava. Mas a frase é a mesma aqui. Não adianta, com o sangue dos adversários, com a dor e a angústia, só vai piorar a situação. E é essa frase, que com ferro fere, será ferido, que diz com a mesma ideia. Acredite que as lágrimas
que a legítima consagração de um pai deva traduzir-se através do ferimento ou do homicídio, da perseguição e da cólera? Olha aí. Essa mensagem era para o coração de Saldanha, porque Saldanha estava cumprindo uma missão de ódio, de vingança. Você acha que o papel de um pai é esse? Vingar? Trazer mais dores para a sua angústia? Trazer mais chaga para o seu coração? Olha aí, essa mensagem que ele está dizendo para Irene era, sem dúvida nenhuma, também para ela, mas especialmente para Saldanha. Sem dúvida. Saldanha veio até este cárcere, disse ele. Olha a defesa. Saldanha veio até esse cárcere por amor. Amor ao filho, que estava sofrendo. E eu creio que as mais nobres conquistas dele, de amor, lhe retornam. O que significa retorno? Ou seja, aqueles conquistas que ele tinha até então de amor, a família, etc., não obstante a sua brutalidade, etc., 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 de vingança, mas retorna agora diante dessa situação, de ver o filho acolhido, etc., e livre da angústia que está vivendo. Retornam à superfície da personalidade, ou seja, ele retomou o caminho com essa atitude que ele retomou, disse ele. Triunfante e renascente, disse ele. Não lhes precipites a ternura. Isso ele voltando a falar da cobrança dela a Saldanha. Não lhe precisa da ternura que ele está tendo com o filho, a ternura paterna. Não lhe precisa esse amor que ele tem no abismo. Não joga isso no abismo do desespero, pedindo vingança, pedindo não, de cujas trevas procura inutilmente fugir. Ou seja, você está nas trevas, diante das suas angústias de dor, e quer que também jogue o seu amor no abismo que você também jogou o seu? A desditosa mulher silenciou, soluçante. Você caiu em si, né? Enquanto o sogro enxugava as lágrimas da lição belíssima de amor que tocou profundamente seu coração, né? No caso, Saldanha, né? Que as observações generosas de Gúbio lhe haviam arrancado, convocando-o ao bem, convocando-o a retomar sua vida no campo do amor e da paz. Lembra que todo esse trabalho extraordinário de Gúbio era conquistar, reconquistar, trazer, colocar ao lado dele o próprio Saldanha, que era importante. Mas não só era isso, porque a missão dele não só era resgatar Margarida, mas também resgatar, também não era só Gúbio, mas também resgatar todos aqueles que estavam no entorno. A missão de Deus é no sentido de assistir todos os seus filhos. Aqui não toca nessas... Mas certamente há todo um trabalho feito pela equipe espiritual da família do próprio Saldanha para resgate deles. Porque no mundo espiritual, a gente não tem essa compreensão, mas é tudo intercalado. Um benfeitor como Bezerra de Menezes tem inúmeras equipes que trabalham, que se reúnem, que traçam projeto na prática do bem. E esses resgates não são feitos da cabeça de Gúbio, não. Há todo um planejamento por trás. Então, esse problema de resgate, vou dizer, esse trabalho de resgate que está no livro aqui, era, sem dúvida nenhuma, a Margarida, é, sem dúvida nenhuma, a Gregório, mas toda essa teia de criaturas que estavam ao redor deles. Chegou o momento. Né? Foi então que Iracema, a esposa dele, se declarou exausta e suplicou a dádiva do leito. Pediu, estava cansada, está exausta. O nosso orientador convidou Saldanha a pronunciar-se. Se Jorge melhorou, disse, se libertou, ambas as senhoras desencarnadas exigem socorro urgente. Se resgatado, não pode deixar aqui, esse ambiente infecto, cheio de entidades infelizes, não. É preciso ser encaminhada para o trabalho de socorro, de refazimento. Né? Não seria lícito abandoná-las aquele clima de desintegração daquele ambiente imundo e cheio de sofrimento, das melhores energias morais, aquele ambiente era infecto. Aí, perfeitamente, desse Saldanha, sim, claro, modificado já, claro, sem dúvida nenhuma. Reconheço os acelerados, os doentes que estão aqui, se reúnem, e que agora que Iracema e Irene retornaram à consciência de que ele é própria, preocupa-me a gravidade do assunto. Se deixar elas aqui seria horrível. Não pode. Então, disse ele. Então, Gúbio, saberando, falou ele explicando que queria abrigá-las numa instituição socorrista, no hospital do mundo espiritual, não distante, mas para levá-las até lá precisava da permissão de Saldanha. Saldanha então aceitou, contente, agradeceu perfeitamente, agradeceu muito, né? Sentia-se estimulado ao bem agora, diante de todo esse bem praticado para a família dele, através da palavra cordial de Gúbio, e revelava-se disposto a não perder o mínimo ensejo de corresponder à dedicação fraterna. Ou seja, toda a estratégia de Gúbio surtiu efeito. Tocou efetivamente o coração dele, e agora, diante do bem que Gúbio fez, ele estava muito mais propenso a também praticar o bem, etc.
Depois de longos minutos, ausentávamos-nos do hospício, traduzindo as irmãs enfermas e recolhendo no recolhimento adequado no hospital, onde Gúbio as internou, com todo o prestígio de suas virtudes celestes que ele tinha, ante o visível espanto de Saldanha, a surpresa. Poxa, esse camarada que eu achava que era um amigo, que vinha aqui me ajudar na oficina, é esse espírito sublime, que não sabia como exprimir-se ao reconhecimento e extravasar-lhes da alma. Ao retornarmos cabisbaixo e humilhado, uma vergonha da sua pequenez diante daquele, né? Disse ele, perguntou timidamente, quais eram as armas, perguntou a Gúbio. As armas justas no serviço de salvação. Estava interessado, né? O que Gúbio falou, ele, olha, meu amigo, em todos os lugares, um grande amor pode socorrer um amor menor, dar força, coragem e tal, sempre dilatando as fronteiras, impelindo-os ao alto, sempre. Aquele que tem o germe do amor pode ser fortalecido para seguir sua trajetória em qualquer lugar. E em toda parte, a grande fé, que é uma fé vitoriosa, que é a força motriz da alma, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, fortalecendo-a, arrebatando-as das circunstâncias da vida, levando-os. É o efeito do bem, é o efeito do amor, né? Saldanha não voltou às palavras, não voltou às palavras e fizemos a maior parte do caminho. Voltando lá para casa de Margarida, né? Uma volta modificada, voltou modificada, sem dúvida nenhuma. Veja, meus irmãos queridos, quanta informação importante, quanta lição sublime que toca o coração. Aí vê que claramente a estratégia do amor, do bem, o amor cobre a multidão de pecados, como dizia Pedro, né? Alguma pergunta, meus irmãos amados, sobre esse assunto tão pitoresco? Se não, será eu queria agradecer demais a companhia amiga, carinhosa de vocês, despedindo-nos, desejar uma semana de muita paz e luz, e até quarta-feira, se Deus permitir. Muita paz.